Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria aqui no canal, vídeo tradicional dos domingos, hoje para tratar sobre dois casos. A continuidade aí de um feito histórico de Sinners, Pecadores, que é o novo filme da Warner, dirigido pelo Ryan Coogler na sua terceira semana, com resultados excelentes, e também vamos discutir sobre a estreia de Thunderbolts. Começando com o caso de Sinners, esse número que está na tela de 236 milhões. Na semana 3 é espetacular. É um filme que, como vocês podem notar, é um grande sucesso no mercado dos Estados Unidos. A diferença aqui é muito grande do mercado internacional pro resultado nos Estados Unidos. Tanto é que existe a possibilidade de que Pecadores consiga se tornar aí o quarto terror com a maior bilheteria bruta de todos os tempos nos Estados Unidos. O que mais me chama a atenção nesse caso todo aqui de Sinners é que a gente precisa levar em conta que não é um filme que ele tem qualquer tipo de base de franquia, de sequência, de remake, reboot, não, é um filme original. E uma queda nos Estados Unidos, por exemplo, de 28%, quando o longa perde as salas IMAX para Thunderbolts e consegue ainda assim um resultado de 33 milhões de dólares, toda a projeção que estava sendo feita de 300 milhões para 350 agora aumenta, quem sabe até para que esse longa consiga no final da sua jornada a marca de 400 milhões de dólares, porque já foi anunciado que o filme terá um relançamento em IMAX, não daqui a 2 meses, 3 meses, não, ainda no mês de maio, nos Estados Unidos e outros mercados da Europa. Claro que a repercussão internacional ela não é a mesma dos Estados Unidos. Isso acontece todo ano, né? No ano passado, Twisters teve um resultado muito bom nos Estados Unidos e não conseguiu um resultado bom em mercados internacionais. Agora, que é importante, especialmente depois de tudo que a Warner passou, né? A Warner era uma empresa que no mês de março teve duas grandes decepções com Mickey 17 e com The Autonights. Começa abril com Minecraft, que pode ser inclusive o filme de maior arrecadação de 2025, e esse grande acerto com Sinners. O que me deixa confiante, e eu torço que isso aconteça também, né, da gente pensar em mais produções originais, porque existe um medo gigantesco do mercado de anunciar filmes originais, ou porque é muito caro, ou porque as pessoas não vão para o cinema. Esse filme ele teve uma excelente repercussão. A questão do marketing boca a boca, das pessoas indo ao cinema, descobrindo a história de Pecadores, acaba fazendo toda a diferença. Ainda que todos vocês sabem, né, a academia e os prêmios no geral tenham problemas com terror, eu penso que esse circuito todo que está sendo feito de Sinners nos coloca numa posição de considerar que nós estamos diante aí de um primeiro candidato a Oscar de melhor filme também para a próxima temporada, porque é um ótimo filme, muito bem feito, parte técnica, atuações, que eu deixo a recomendação, se você ainda não assistiu, um resultado realmente excelente, já passou do ponto do chamado break-even, né? Quanto que ele precisaria atingir para pagar as contas de produção. Então é um longo aí que ele pode chegar numa marca de 400 milhões de dólares sem qualquer tipo de empresa, franquia, etc. Nessa semana nós tivemos o lançamento de Thunderbolts. Se você não assistiu, Thunderbolts é um filme que ele representa uma novidade dentro do universo cinematográfico da Marvel. Eu achei muito divertido, uma abordagem realmente interessante, em muitos aspectos tenta quebrar com aquela fórmula que já estava cansativa da própria Marvel. Claro que não dá, e eu falei isso na crítica, né? Não dá para querer que Thunderbolts vá corrigir toda a rota da Marvel em um só filme, mas ele apresenta, pelo menos nesse final de fase, essa possibilidade. 76 milhões de dólares nos Estados Unidos, 86 milhões de dólares no mercado internacional para uma estreia de 162 milhões. Isolando os números, eu acredito que a estreia nos Estados Unidos ela é muito boa. Por quê? Porque você precisa levar em conta que, no caso de Thunderbolts, você não tem uma brand solidificada, um nome de peso como um Capitão América, por exemplo. Além disso, existe ainda uma desconfiança recente com filmes da Marvel nessa construção de universo, quando não adianta só ter Marvel, as pessoas elas podem esperar.
a repercussão de uma nota A negativa no CinemaScore, eu penso que ela vai ser importante para a semana 2, para a semana 3. Claro que no mês de maio ainda tem Missão Impossível, mas antes de Missão Impossível, existe esse espaço para Thunderbolts conseguir, sem dúvida alguma, uma boa semana 2, quem sabe. Então, nos Estados Unidos, um número de 76 milhões não dá para considerar um número negativo. E aí eu falei do break-even para pecadores. O break-even, que é o ponto em que o filme começa a dar lucro, de Thunderbolts pela The Hollywood Reporter, está estimado na casa de 450 milhões de dólares. Então, quando o filme atingir 450 milhões de dólares bruto, ele começa aí a dar lucro para as empresas. Obviamente, existe toda uma arrecadação além das bilheterias que você pega, né, com distribuição para streaming, contratos, aluguel digital, mas o break-even sempre é calculado a partir da bilheteria, até pelo custo gigantesco de marketing. Eu olho muito para o caso de Capitão América desse ano, que fechou com 414 milhões de dólares. E aqui que vem a questão que me chama a atenção dessa primeira rodagem de Thunderbolts, que é um mercado internacional de 86 milhões de dólares para um filme da Marvel, o que, claro, de uma análise bruta é um bom número. Agora, para uma análise levando em conta lançamentos da Marvel, é algo que, quem sabe, pode preocupar para a semana 2 e semana 3 também. Dos 36 filmes do universo cinematográfico da Marvel, nos Estados Unidos esse tem a 28ª maior arrecadação. Como eu disse, não tem uma marca solidificada em Thunderbolts. Começa a criar a partir de agora. Então eu acredito que a semana 2 vai ser muito importante, até para dar conta, né, do mercado internacional, porque nós estávamos aí numa semana de feriado em vários países e o número deveria ter sido mais alto nesse sentido. Pela margem de outros longas, eu colocaria muito o resultado de Capitão América para comparação, para pensar que Thunderbolts no final do seu circuito no cinema, confirmando uma boa semana 2, pode passar dos 430 a 460 milhões de dólares de bilheteria total. Porque eu penso que ele vai ter ainda 2 semanas muito boas ainda pela frente. Então esse começo de maio, eu penso que para a Marvel é importante para dar conta desse rumo de universo. Se você não viu Thunderbolts, tem muitos spoilers já rolando na internet, coisas quanto à definição, mas enfim, é um filme que eu acho que ele pelo menos dá um caminho, coisa que eu não consegui assistir, por exemplo, e ver em Capitão América. Um longa muito mais perdido, confuso, com todo aquele esquema de refilmagem que no final das contas se tornou uma decepção. E para Thunderbolts não. Para Thunderbolts tem um caminho ali para seguir para os próximos filmes. Aí eu diria que resta ver o mercado internacional, porque nos Estados Unidos ele deve conseguir ainda 2 semanas de boa arrecadação, sabendo que essa nota A negativa do CinemaScore e até os resultados da saída do post-track são positivos para Thunderbolts. Se tivesse um B positivo, uma nota B, aí já seria um problema. Mas não é o caso, está numa nota média da Marvel, então acredito ainda nessa boa repercussão. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!